Não, tá ótimo já. Combinado. Deixa eu coloquei aqui, então vamos lá. Bom, posso Você, fazer uma abertura, então? claro, por favor, por favor. Então, bem-vindos todos, boa noite. A gente está aqui hoje no mais uma palestra do ciclo de palestras da Casa Húngara. Esse é um ciclo de palestras que a gente vem realizando esse ano como uma alternativa de programação, né, virtual, porque normalmente a gente tem nossa programação presencial, mas isso tem nos dado a oportunidade de conversar com muitas pessoas, né, e húngaros ou descendentes de diversos assuntos relevantes e que têm uma expressão aí no mundo e no Brasil. Então, hoje a gente tem o prazer de receber a Ilona Solbo de Carvalho. A Ilona é uma empreendedora cívica, uma liderança renomada internacionalmente em questões de controle de armas, política de drogas, violência policial, ação cívica e climática. É cofundador e presidente do Instituto Igarapé, que é um think and do tank independente que trabalha na intersecção de pesquisa, novas tecnologias, comunicação e políticas públicas. O Instituto está focado na segurança pública, digital e climática e suas consequências para a democracia. O Igarapé foi reconhecido como o melhor think tank de política social do mundo em 2019 e a principal organização de direitos humanos do Brasil em 2018. Além de tudo, né, Ilona, como a gente consegue ver pelo sobrenome dela, é descendente de húngaros. Fiquei muito emocionado quando eu li seu livro, de você falar da sua avó Ilona e do seu avô Ferenc e da inspiração que eles deram para o seu trabalho. Então, queria te dar boas-vindas aqui hoje na nossa Casa Húngara virtual. Muito bem-vinda sempre e muito obrigado por dar o prazer de te escutar hoje. Bem-vinda, Ilona, e a palavra é sua. Muitíssimo obrigada pelo convite, enfim, prazer. Eu acho que nesses tempos também a gente tem que estar resgatando os laços, as tradições e unindo esforços para a construção, né, acho que de um país e de um mundo melhor. Então, queria agradecer imensamente essa oportunidade. Acho que eu começo dizendo que os temas que eu vou trazer são todos temas tidos assim como polêmicos, mas que da minha perspectiva de quem estuda e trabalha, eles para mim são temas técnicos, né, que eu vou trazer aqui conhecimento acumulado, vou falar o que eu tenho para falar vai estar embasado, realmente, enfim, uma opinião honesta, mas eu sei que suscita sempre questões e suscita emoções e dúvidas e tem muita desinformação. Então, também queria deixar aberto, né, esse potencial mesmo de diálogo, porque para a gente o mais importante é que a gente possa estar se informando, que a gente possa estar dialogando, que a gente não precisa concordar em tudo, mas que a gente possa estar respeitando, né, pontos de vista. Então, em cima disso, assim, eu faço esse preâmbulo para dizer que eu vou ser muito aberta, vou trazer de coração aberto mesmo o que eu vejo através do meu trabalho e da minha atuação para vocês, sabendo que vamos ter um bom debate depois, e já esperando por ele, tá? Então, são 3 temas grandes, vou fazer um resumo dos 3 e acho que vai ficar aí alguns pontos para a próxima conversa, né? Mas eu queria começar com um ponto que tem sido muito falado, pouco, acho que, debatido na seriedade que precisa, que é o tema das armas de fogo. E aí eu começo aqui com uma provocação, estou vendo como é que eu mudo esse slide aqui nessa nova apresentação. Mudei. Então, rapidamente, né, enfim, já foi apresentado, mas o Instituto Igarapé é um think and do tank, é independente, enfim, a gente tem independência de atuação, focado nas áreas de segurança pública, digital e climática. E a gente tem olhado muito para essas áreas, nessa interseção e no que traz para a nossa situação assim, democrática, que a gente vai falar sobre isso também. O que a gente faz? Né? A gente tenta sempre propor soluções a partir de estudos e pesquisas e parcerias, né, para estar trazendo aí respostas a esses desafios globais por meio de pesquisas, novas tecnologias, comunicação e influência de políticas públicas. Nós somos uma organização brasileira, mas que atua em várias partes, quer dizer, a gente não atua somente no Brasil, até pela característica dos temas, que são todos temas transnacionais. Então, vou fazer essa primeira, falar um pouquinho sobre o tema de armas. Eu trago nessa abordagem de que democracia não se faz com armas. E por que a gente trabalha nesse tema? Porque, na nossa visão, quando a gente olha uma agenda de segurança pública, países que são seguros e são democráticos,
O Estado ele precisa garantir as condições do que a gente chama de um monopólio responsável do uso da força. E eu vou explicar melhor isso, né? Mas é dizer assim, o Estado não pode abrir mão da sua função essencial. Lá atrás, se a gente for pensar o contrato social, quer dizer, é um contrato onde a gente diz, a gente abre mão de um pouco da nossa liberdade, segue leis, segue regras, paga impostos para ser protegido por um Estado. Assim se formaram os Estados-nação. Então, quando a gente olha nessa perspectiva, a gente diz, bom, controlar o exercício do uso da força, ele ser regulado, ele ser proporcional e ele ser legítimo, quer dizer, está dentro aí, sob as leis, é muito importante. E não favorecer ou privilegiar acesso a instrumentos a grupos, né, instrumentos que são letais, que podem nos colocar numa situação ruim. Então, quando eu falo nessa perspectiva, eu vou falar do tema, mas eu queria dizer o que a gente está vivendo hoje. A gente está vivendo um caos normativo no Brasil. Nós temos uma lei de controle de armas de 2003. Essa lei ela está sendo desconstruída não por um debate no Congresso ou por uma atuação legislativa, mas por normas que vêm sendo publicadas, resoluções, portarias, decretos e o projeto de lei, desde o começo de 2019, que tem de verdade trazido assim, um grande desafio até de insegurança jurídica. Então, a gente está vendo uma ação do governo executivo passando aí, digamos, da conta, deveria estar sendo um debate legislativo, então a gente está vendo que os freios e contrapesos não estão funcionando na preservação desse instrumento legal. Então, com isso, a gente tem feito, por conta da característica do Brasil, que eu vou entrar um pouquinho, mas a gente tem feito contrapontos a essa, digamos assim, investida, né, e trabalhando tanto com mobilização pública, formadores de opinião, e tentando, no meio dessa pandemia, garantir que a gente não saia dela com um problema ainda maior de violência armada que a gente tem no Brasil. Bom, hoje a gente já tem aqui um gráficozinho que mostra o aumento do registro de armas no Brasil desde que, enfim, tem 2016, 2018, 2019, 2020. A gente vem subindo muito grande e também a importação de armas. Então, a gente está vendo que mesmo na pandemia, por dia, a gente está com um crescimento bastante grande desses instrumentos. E por que eu acho que isso... Por que eu queria trazer esse ponto para vocês? Eu estudo e trabalho com esse tema desde 2003, eu participei lá atrás dessa construção da lei, da campanha de recolhimento de armas, a gente teve um referendo em 2005 sobre esse tema, e na lei estava dizendo que você pode possuir armas, mas não portar armas na rua. E por que isso é importante? Porque a maior parte, enfim, as pesquisas com credibilidade no mundo dizem que quanto mais armas em circulação, mais mortes por armas de fogo, mais homicídios. E o Brasil é o país com maior número de homicídios, quando a gente olha números absolutos, do mundo. E quando a gente vê números relativos, quando é taxa, também está sempre entre os 10. Então, há muitas décadas, é um problema que a gente fala muito pouco, a gente é um país que tem um triste recorde, que não tem sido, digamos assim, tratado de forma correta. A gente sabe o que funciona para reduzir a violência, tem exemplos dentro e fora do Brasil, mas aqui a gente sempre vai lidando com esse problema de uma forma, digamos assim, política, de uma forma eleitoral. E a gente vai tentando, digamos assim, combater violência com violência e alimentando um ciclo muito destrutivo. Então, para dizer assim, da onde a gente olha, de tudo que a gente estuda, dos exemplos que a gente tem, a gente está com bastante apreensão nesse caminho que está sendo percorrido aí pelo governo federal quando a gente fala em descontrole de armas, tá? Isso a gente já vê também resultados, infelizmente, negativos, inclusive no meio da pandemia. Ano passado a gente começa a ver um aumento novamente no número de homicídios, mesmo com mais isolamento, mesmo com várias questões. E, bom, quando a gente fala no âmbito democrático do Brasil, eu sei que esse é um tema que, enfim, que eu quero depois tirar as dúvidas, porque eu não vou entrar aqui nas questões mais técnicas, a gente não vai ter esse tempo, mas a gente tem visto também ele ser usado para, por exemplo, na retórica, né, do dia a dia, e aí não tem como não mencionar, mas assim, a retórica do próprio presidente da República vem trazendo esse tema
dizendo que o povo armado não será escravizado, que ele quer que o povo se arme para enfrentar as medidas de isolamento social de governadores e prefeitos, que a invasão do Capitólio, que houve nos Estados Unidos no dia 6 de janeiro, por grupos também de apoiadores do presidente Trump, por não aceitar ali o resultado das eleições, tentar impedir a posse do presidente Biden, que isso poderia também acontecer no Brasil. Quando a gente vai olhar, né, a parte técnica com a parte desse uso político, isso traz várias dúvidas, honestamente, sobre quais são as intenções de você estar armando segmentos da sociedade. Hoje a gente tem um segmento de pessoas que são caçadores, colecionadores e atiradores, que podem comprar verdadeiros arsenais sem controle, porque eles estão, enfim, o controle que a gente tinha na lei está sendo reduzido. Então, esses decretos e resoluções, eles aumentaram muito. Eu vou falar, posso dar exemplos aqui. O número de armas que cidadãos que tenham esses registros podem comprar, o tipo de armas. Antes, cidadãos só podiam ter armas que a gente chamava de uso permitido para civil, que eram abaixo do poder de fogo de armas de polícias, por exemplo. E hoje, cidadãos podem ter armas mais potentes do que as polícias. Também tiraram do Exército a capacidade de fiscalizar produtos controlados e perigosos, explosivos, máquinas, mira telescópica, quer dizer, questões que realmente assim, interessam muito pouco para civis, interessa para as forças de segurança e interessa para o crime organizado. Quando você tira o controle desses instrumentos, dessas peças, você está abrindo várias lacunas da gente poder estar de verdade causando aí possíveis desvios e possíveis usos também políticos de grupos que depois vão estar podendo aí, e esperamos que não, mas participar, digamos assim, de tentativas antidemocráticas. E eu falo isso porque a gente estudando a história, essa retórica que vem sendo usada e essas medidas, elas foram usadas não em democracias, mas em ditaduras. Quando a gente olha desde o Mussolini, Mussolini na Itália tinha grupos que ele formou as milícias armadas, que chamavam as camisas pretas, que eram cidadãos que apoiavam eles e que tinham lá suas armas. Papadoc, no Haiti, fez a mesma coisa. Hugo Chávez e Maduro, na Venezuela, também criaram uma milícia cidadã armada, que hoje é parte dessa estratégia de, digamos assim, de manter um regime não democrático. Então, a gente tem, né, tanto pelo lado técnico da segurança pública, quanto pelo lado de ameaça à democracia, muitas questões com mau uso desse tema. Tá? E nós temos, e a gente pode aprofundar isso na parte das respostas, muita clareza de quais são os passos. O Igarapé, eu mesma, a gente participou de elaboração de planos municipais, estaduais, nacionais de segurança pública. Eu fui do Conselho Nacional de Segurança Pública e Defesa Social. Nós, enfim, participamos ativamente da construção, inclusive de implementação de projetos com policiais. Nós somos uma organização que trabalha com as instituições, sempre fomos assim, a gente sabe a dificuldade que é implementar política pública no Brasil, sempre nos colocamos entendendo todos os desafios das instituições com quem dos temas que a gente trabalhava. Então, dentro dessa perspectiva, há respostas, há caminhos, há agendas, e elas passam muito longe do que está sendo feito. Então, por isso, acho que é um tema muito importante para a sociedade entender que, digamos assim, uma sociedade armada não é mais segura, e na maneira com que está sendo usada hoje, isso ainda pode trazer um problema para a nossa democracia. E aí eu vou contar rapidamente aqui algumas coisas que a gente faz. Enfim, no nosso trabalho, né, a gente tem aí estratégias de informação, comunicação e mobilização. Então, desde sistematizar dados, informações sobre esse tema, a gente pede informações via lei de acesso à informação, a gente trabalha com posicionamento público, ajudando autoridades a se posicionarem, também né, muito presente na imprensa, então a gente dá muitas entrevistas, fazemos um projeto, por exemplo, de monitoramento desses decretos, a gente faz todo o balanço de o que está acontecendo para a destruição, digamos assim, da legislação em parceria com o jornal O Globo. Também estamos sempre tentando engajar novos porta-vozes, influenciadores, fazendo campanhas, sempre a partir da informação. Então, a gente leva informação,
para que multiplicadores dessa informação possam estar também levando isso mais longe, né? Então, publicamos livros, a gente, né, tem colunas em vários lugares, enfim, são várias estratégias para influenciar o debate a partir, novamente, de informações técnicas e, vamos dizer, de poder ir passando conhecimento em diversos níveis, às vezes mais técnicos, às vezes mais superficial, para diferentes camadas da sociedade. E a gente também trabalha no que a gente chama aí de influência das políticas públicas, pensando o STF, pensando o Congresso, porque a gente acredita que tanto, enfim, as duas instituições precisam cumprir um papel constitucional de ser um freio e contrapeso quando o executivo passa por cima, enfim, de alguma atribuição, quando invade competência de outro poder. Então, a gente faz campanhas para estar pressionando quando tem votações enfim, que a gente acredita que não devem ou devem passar, e nós somos também amicus curiae, que um artifício que temos, né, enquanto sociedade civil, para ser como se fosse um especialista que enfim, que se coloca à disposição das ações no Supremo que tem interesse no tema, para ir lá expor as razões, né, pela qual a gente está defendendo ou não determinada ação. Então, a gente hoje está em 6 ações no Supremo, então, enfim, sobre o tema de armas, a gente está também em ações sobre outros temas, onde nós somos consultados e muitas vezes conseguimos que os juízes adotem nossa argumentação, nosso material, os seus votos, isso passa a ser justificativa, né, da atuação também dos juízes do Supremo. Então, eu sei que é muita informação e, enfim, eu vou passar para o segundo tema. Guardem as perguntinhas, porque eu acho que se a gente abrir a cada tema, acho que vai ser mais difícil chegar no final, né? Mas se vocês também preferirem que a gente faça passo a passo, me falem. Mas eu vou falar um pouco aqui sobre segurança climática, que é um tema que a gente também trabalha numa perspectiva diferente. Nós não somos uma organização de meio ambiente, mas a gente trabalha no tema das mudanças climáticas pela perspectiva da segurança. Quer dizer, qual é o impacto da insegurança para as mudanças climáticas, por exemplo, como crimes ambientais potencializam mudanças climáticas, e também no viés de como as mudanças climáticas gerarão insegurança no Brasil e no mundo, pela falta, digamos, de alimentos, pelos eventos climáticos extremos, pelas migrações que as mudanças climáticas provocarão. A gente trabalha nas duas vertentes, mas eu vou falar com vocês hoje sobre, mais especificamente, o trabalho que a gente faz em relação a crimes ambientais na Amazônia. Para mim, algo que a gente tem que estar olhando, né, com muito, muito carinho e cuidado. Então, enfim, o porquê desse programa? Porque a gente quer prevenir mudanças climáticas e reduzir as ameaças de segurança, mas também ajudar no combate aos crimes ambientais, proteger florestas e biodiversidades, minimizando os efeitos do aquecimento global. E a gente tem metas aqui de reduzir o desmatamento até 2030, né? Então tem toda uma, meta alinhada ao Acordo de Paris, né? E fortalecer também diretrizes globais para priorizar esse nexo. Quer dizer, a gente quer que a gente acabe com essa falsa dicotomia entre desenvolvimento econômico e floresta de pé, porque ela é falsa. A floresta é uma riqueza em pé. A gente pode ter um país que será uma grande potência verde se a gente tiver um desenvolvimento humano, social e econômico que priorize a sustentabilidade da floresta, e a gente fica acreditando que é uma coisa ou outra. Então, a gente tem aí também vários estudos, tanto de um lado, né, para prevenir essa parte da insegurança, mas de outro para apontar quais são os caminhos e as soluções que poderiam estar trazendo aí uma economia verde, que a gente chama. Tá? Então, e por que isso? Eu queria falar um pouquinho do que está acontecendo na Amazônia. A gente está chegando, infelizmente, com a degradação, com o desmatamento, ao que os cientistas chamam de um ponto de inflexão, que pode ser, enfim, de acordo com a ciência, ele é um ponto irreversível. Quando a floresta ela perde a capacidade de prover os serviços florestais e vai passar por uma savanização. E o que acontece na Amazônia tem impacto no mundo inteiro, quando a gente pensa regulação climática, quando a gente pensa absorção de carbono. E, enfim, a Amazônia, a gente trabalha numa perspectiva da bacia amazônica, que são 8 países, mais o território da Guiana Francesa,
ela abriga 60% das florestas tropicais do planeta, 20% da água fresca e 10% da biodiversidade. Então, é uma riqueza incalculável ainda, porque a gente não mapeou o genoma da floresta, a gente nem sabe quantos remédios, quantas possibilidades para a indústria, tudo que essa floresta pode nos dar. Então, a gente ainda está muito aquém de conhecer, de fato, a riqueza, né? E o que tem acontecido? A gente tem visto ao longo dos anos, a gente tinha um modelo de desenvolvimento que priorizava o desmatamento, quer dizer, o primeiro modelo que foi para a Amazônia foi, enfim, de fato, como se as pessoas foram pagas para desmatar, isso ao longo das décadas de 70, 80, quer dizer, o modelo mental era vá, ocupe e desmate. E só depois, com conhecimento e com, enfim, chegando de fato a informação, é que foi se vendo que, bom, não desmatar, enfim, não é necessário para produzir, porque hoje você tem já uma grande área que poderia estar sendo usada aí para ser regenerada e para a agricultura, e desmatar vai colocar em risco não só o nosso país, e aí quando a gente fala toda a parte de crise hídrica, a Amazônia ela é responsável pelo que a gente chama dos rios voadores, quer dizer, a transpiração, a evotranspiração da floresta, ela alimenta enfim, o ciclo de chuvas em todo o país, e até, na verdade, a gente pegar o continente inteiro, do Panamá lá ao Chuí, enfim, passa pelo ciclo de chuvas da Amazônia. Então, enfim, se a gente destrói, se a gente vai por esse caminho, a gente está tirando aí, inclusive, a vantagem que o Brasil tem na agricultura, na pecuária, que é uma vantagem de ter 2 safras por ano, enfim, de um clima que propicia uma alta produtividade, a gente vai estar tirando toda essa vantagem do Brasil. E o que tem acontecido hoje? A gente já está no quase 20% de desmatamento, e para alguns cientistas, esse processo que é chamado de dieback, que é essa morte da floresta, essa retração florestal, né? Já começou. Para outros, seria assim, um número de 25% de desmatamento. Então, enfim, tem essa discussão se a gente já passou desse ponto ou não, mas todos concordam que há muito a fazer. E para que se faça, para que a gente possa mudar esse paradigma de ver a floresta como riqueza e como uma série de cadeias produtivas que podem ser sustentáveis. Hoje você tem, desde pecuária com agrofloresta, você tem como aumentar muito a produtividade já do que existe. A gente tem um mundo de terra degradado para ser regenerado e que poderia estar dando aí muitos anos e muitos anos de crescimento ainda para o nosso setor agropecuário, mas o que a gente tem visto é que os crimes ambientais, em especial quando a gente pensa na especulação de terra, a especulação de terra na Amazônia, com a expectativa de que vai sempre ter anistia, tem criado essa pressão de desmatamento, que abre primeiro, enfim, né, o que a gente chama da grilagem de terra, que é o roubo de terras públicas, onde as pessoas ocupam e colocam ali algumas cabeças de gado e, eventualmente, no futuro, aquilo vira, enfim, ou pecuária, ou, em geral, soja, né? E a gente não tem visto, infelizmente, capacidade ou vontade política de fazer com que a gente combata esses crimes ambientais. É importante dizer, o Brasil, de 2004 até 2012, a gente reduziu drasticamente 80% de desmatamento ilegal e aumentou também drasticamente a nossa capacidade de produzir na agricultura e na agropecuária. A gente sabe o que fazer, nós fizemos isso. Então, não é que falte capacidade, enfim, falta, honestamente, vontade política. Então, a gente tem trabalhado numa perspectiva de mapeamento, de tentar mostrar as dimensões do problema, as relações desses crimes ambientais com outros crimes, com o crime organizado, com corrupção, com o trabalho escravo, enfim, com uma série de outras coisas que são temas super difíceis, né, para a nossa sociedade. E estamos focando em especial em 4 tipos de crimes, que é a grilagem de terras, esse roubo de terras públicas, mineração ilegal, tráfico, enfim, desmatamento ilegal e tráfico de animais, enfim, tráfico de espécies, que pode ser plantas ou animais. E tem sido um trabalho muito interessante, desde um aspecto de cooperação regional, por conta da troca com esses outros países, de um aspecto de troca com o Ministério Público Federal, de construção de uma plataforma que a gente chama de ecocrime, para mostrar em mapas e histórias o que está acontecendo, fornecer dados,
no intuito de que a gente precisa trazer a legalidade para a Amazônia, para que então a gente possa ter investimentos sustentáveis. Se a gente não tiver como garantir essa base, digamos assim, da legalidade, a gente não vai conseguir dar o passo que a gente quer dar de ter um país que aproveite o seu maior capital natural e coloque a gente, aí, acho que, nessa rota do futuro, porque quando a gente olha, por exemplo, o que os Estados Unidos está fazendo agora com o governo Biden, todos os aspectos do governo respondem a uma agenda climática. A transição para uma economia verde, ela é absoluta. E a gente vai ficar para trás, sendo que é um país que possui uma das maiores riquezas. A gente não está usando. Então, a gente não tem essa visão de que, por exemplo, desde a nossa energia, a parte de infraestrutura, ao tipo de geração de emprego que a gente precisa, o tipo de capacidade educacional deveria estar respondendo à nossa potência de ser, de fato, aí digamos, o líder global numa economia verde, que é, honestamente, o que vai ser necessário no futuro, se a gente quiser estar habitando nesse planeta, e eu espero que a gente deixe um planeta melhor para as próximas gerações e não pior, né? Então, estamos trabalhando com muitas parcerias, muitas redes para isso. Deixo aqui algumas referências. São algumas publicações que a gente já fez. O nosso site tem em inglês, tem em português, então aqui acho que pegaram em português, pegaram em inglês, mas aqui tem também essa plataforma que a gente lançou agora, que é com vários mapas e histórias, onde a gente vai estar sempre trazendo mais informação. Infelizmente, a gente sempre conta as mais notícias, mas com o intuito da gente poder trabalhar para que elas deixem de ser mais notícias, né? Quer dizer, apontando soluções. E uma parte grande do nosso trabalho é também apontar e pensar nas tecnologias para melhorar a rastreabilidade dessas cadeias produtivas que hoje estão se conectando com a ilegalidade. Então, enfim, é um tema bastante grande também, mas eu queria dizer assim que é o tema que, depois de muitos anos trabalhando com segurança pública, quanto mais eu aprendo sobre essa área, assim, meu coração e minha cabeça tá muito nessa emergência que a gente está vivendo de conseguir frear essa destruição, porque eu acho que a gente ainda não entendeu o tamanho do potencial que a gente tem e o problema que a gente vai ter de verdade, obviamente, quando a gente pensa aí o legado que a gente vai deixar para as próximas gerações, se a gente não preservar a Amazônia, mas, obviamente, os nossos outros biomas, mas aqui a Amazônia tem essa dimensão que é incomparável enfim, com todo o resto, né? E realmente o que está acontecendo lá no momento é muito grave, e posso entrar em detalhes assim na nossa conversa. E vou aqui, isso aqui também todos os nossos trabalhos, né? Assim, todos os nossos temas, a gente vai muito para a opinião pública para tentar chamar a atenção. Então, a gente está sempre fazendo vídeos, dando entrevistas, escrevendo, para trazer essa informação para formadores de opinião e tomadores de decisão, para poder, de fato, digamos assim, colocar o tema na ordem do dia, né? E aí eu vou para o meu último aqui, para a gente poder conversar, e que eu acho que é muito importante para o momento, porque eu sou uma pessoa que atuo na sociedade civil há muitos anos, eu sou, e acredito, eu sou defensora da participação cívica, da ação cívica, do papel do cidadão na construção do país, e eu, enfim, optei lá atrás por fazer essa transição, depois de alguns anos no mercado financeiro, para o setor que a gente chama de terceiro setor, que é a sociedade civil, eu nunca poderia imaginar que no nosso país, um país que já passou por uma ditadura, né, que está numa redemocratização, a gente estaria vivendo uma retração do espaço cívico. Eu digo isso porque eu atuo há quase 20 anos na sociedade civil, sempre sentei à mesa com todos os governos que passaram, todos os ministros da Justiça que passaram, ministro de Relações Exteriores, enfim, sempre foi um trabalho muito colaborativo, e de repente a gente vê a demonização da sociedade civil e o fechamento dos espaços de participação. E eu posso falar isso em primeira mão, enfim, passei também experiências pessoais com isso, mas estou acompanhando isso como fenômeno, tá? Então, só para trazer aqui um pouco do que é esse espaço cívico, né, do que a gente está falando, essa camada é a esfera entre Estado, negócio e família, onde cidadãos se organizam, debatem e agem para a gente influenciar o rumo do nosso país. Como eu disse, assim, eu sou grande
entusiasta de que numa democracia forte, a sociedade ela é participativa, ela é ativa, ela é fiscalizadora, ela é contribuidora. Então, quando eu penso nos países desenvolvidos, eu sempre vejo quão forte é a sociedade civil. O Brasil tem uma sociedade civil forte, mas ela ainda não é uma sociedade civil totalmente assim, independente, muitas vezes, ou organizada no sentido profissional, de defesa mesmo das políticas públicas, da qualidade. É uma sociedade civil que, durante muitos anos, trabalhou mais com o que a gente chama do assistencialismo, que são projetos mais de caridade, o que não deixa de ser muito importante num país que ainda está com desafios tão grandes de fome, de desigualdade, de qualidade de educação, mas ela é menos estratégica ainda, ela precisa ser mais estratégica quando a gente fala em mudança, influência em políticas públicas. Então, para mim, sempre foi parte do meu trabalho fazer com que esse espaço cívico fosse mais vibrante, que mais organizações surjam, que se profissionalizem, que sejam cada vez mais pautadas em dados, em evidências e que possam atuar para melhorar, enfim, para ajudar, obviamente, na implementação da Constituição, das políticas públicas e programas. Então, esse é o conceito que a gente trabalha. E o que tem acontecido? Assim, esse programa a gente abriu no Igarapé e eu espero, honestamente, que seja um programa de curta duração, que a gente não sinta-se ameaçado de atuar em breve, mas no momento as organizações de sociedade civil têm tido muita dificuldade e a gente está com o objetivo de monitorar esses ataques, os fechamentos, seja desses espaços formais, como conselhos, as conferências que a gente tinha participativas, a capacidade de interagir hoje com agentes públicos, em especial eu estou falando de poder executivo, a gente continua com espaço de atuação no Congresso e podendo estar nesses espaços formais de interação com o Judiciário, mas na troca com o Poder Executivo Federal e em vários estados, por conta mesmo do que está acontecendo no governo federal, a gente está com muita pouca capacidade, ou nenhuma, honestamente, de troca e de influência. Então, a gente tem feito tanto materiais para estar mostrando por que isso é importante, e monitorando os ataques. Então, de um lado, a gente trabalha com o problema, mas de outro, a gente também quer inspirar e quer mobilizar as pessoas para a ação cívica. Eu digo que a gente trabalha com um antídoto. Então, na área de comunicação, a gente tem feito, por exemplo, o podcast que eu tenho gravado, é sempre tentando trazer lideranças inspiradoras que tenham um papel cívico relevante e que possam estar trazendo lições para que as pessoas se engajem em qualquer causa, não é na minha, mas em qualquer uma, e possam também contribuir de onde estejam, do tamanho que podem, como podem, mas que ajudem na construção desse nosso país. Então, rapidamente, assim, por que eu acho que isso é importante? A gente tem visto um aumento nos ataques, eu vou falar como é que a gente monitora. Nós somos aí um país que não é o único que está acontecendo o que a gente chama de depressão democrática. A gente já foi rebaixado em vários rankings de democracia internacionais. O Brasil não é mais visto como uma democracia liberal, e liberal aqui não é no sentido de economia, liberal no sentido dos direitos. A gente é visto hoje como uma democracia, no ranking da Economist, a gente está como flawed, que é tipo uma democracia com falhas, em outros somente como uma democracia eleitoral, quer dizer que a gente tem voto, mas nós não somos mais uma democracia no sentido amplo das garantias dos direitos. E isso acontece não só no Brasil, mas em outros países, e aí aqui eu deixo essa provocação para a gente conversar, inclusive na Hungria. A gente também vê essa restrição do espaço cívico na Hungria, uma série de mudanças que aconteceram internas também no sistema político, que tem restringido esse espaço. Isso aconteceu na Polônia, obviamente na Rússia, na Turquia, nas Filipinas, nos Estados Unidos até o último governo, enfim. E o que a gente fez foi estudar esses fenômenos mundo afora para criar uma tipologia e a gente também monitorar o que está acontecendo no Brasil e se antecipar às questões que podem ainda piorar. Então, a gente tem visto, assim, a gente está monitorando para ver como é que tem subido o tipo de ameaça e, enfim, poder também ter assim, os alertas e pensar estratégias de mitigação. Então, para dizer,
como consequência, né, a gente vê uma ameaça a direitos humanos, a gente vê a qualidade de política pública deteriorar, porque você perde essa possibilidade de troca, de fiscalização. A gente vê várias secretarias e ministérios hoje trabalhando contra as agendas que deveriam implementar. O meio ambiente é só um deles, mas se a gente pensar no Ministério de Relações Exteriores, enfim, vários outros, inclusive o da educação, têm passado por processos de nomeações onde entram pessoas que trabalham contra o mandato da organização. Enfim, então, fica muito difícil da gente ter políticas públicas de qualidade, né? A gente perde essa capacidade também, né, de responsabilizar e vai corroendo a base do processo democrático. Então, isso aqui é só mostrar um pouquinho, assim, de fato, a gente está vendo um crescimento do que a gente tem monitorado, e vou mostrar para vocês como é que a gente monitora. A gente criou uma tipologia e tem uma publicação no nosso site que tem ela completa, que são só as estratégias. Cada estratégia dessa tem várias táticas, então tem uma tabela completa dessa tipologia na nossa publicação que está disponível no site, chama Ágora sob Ataque, onde a gente vai detalhando como é que essas ameaças acontecem. Então, enfim, não vou explicar todas elas, mas eu vou mostrar aqui um pouquinho como é que tem sido o monitoramento, e obviamente, volto a elas na nossa conversa. Mas, por exemplo, no período de janeiro a março desse ano, a gente viu, enfim, e a gente faz esse monitoramento através de notícias, fazendo checagem em pelo menos 2 veículos, para ser algo mais substantivo, e só veículos que a gente tem checagem de fatos, enfim, são só 5 veículos que a gente olha as informações, e estamos vendo aí um crescimento muito grande de intimidação e assédio, fake news de informação, abuso de poder, violação de direitos civis e políticos, o que a gente chama de jogo duro constitucional, que é quando o governo começa a esticar a corda da democracia e começa, na verdade, a não respeitar as regras do jogo, digamos assim, de como ele era. É sempre você tentar legislar por decreto, é você tentar sempre empurrar um pouco mais o poder, centralizar mais o poder do Poder Executivo, em detrimento do sistema de freios e contrapesos da República. Então, enfim, eu chamo atenção para isso, mas como boa notícia também, digo, tem muita reação. O Legislativo reage, o Judiciário reage, a sociedade civil reage, então a gente também monitora essas reações, e nessas publicações que a gente faz trimestralmente, a gente detalha os ataques, detalha as reações, para ver qual é a qualidade, a capacidade, digamos assim, da democracia de reagir. As reações são muitas, mas algumas vezes, como no caso, por exemplo, do que eu comecei falando, da política de controle de armas, não conseguem reverter decisões. Eu acredito que a gente até vai conseguir, mas no tempo antes delas entrarem em vigor. Então, o dano causado por muitas decisões, ele já é realizado, né? E existe um tempo de você trabalhar a reação para conseguir, então, frear, suspender, enfim, brecar alguns desses danos. Mas, só assim, terminando, e para a gente poder conversar, como a gente falou, assim, por que isso é importante? Porque a gente está perdendo capacidade, né? Assim, tem, de fato, muito mais restrição à informação pública hoje, então a gente tem menos transparência e menos responsabilidade do governo para com as políticas públicas, a gente tem menos capacidade, então, até de saber o que está acontecendo, muita campanha de desinformação por meios oficiais, e aí, obviamente, se você tem autoridades espalhando desinformação, isso tem uma disseminação muito maior do que qualquer um de nós espalhando desinformação, quer dizer, já está erradíssimo, mas autoridades, então, o impacto é muito grande, né? A gente está sem assento à mesa, como eu falei, fecharam-se conselhos, não se faz mais conferências, enfim, a gente está sem essa capacidade de supervisão, muitas deficiências já vistas em políticas públicas e, óbvio, quem paga, né, quem sofre mais são os mais vulneráveis, que dependem muito dos serviços públicos, tá? E temos visto uma perseguição, mas também uma demonização de líderes cívicos, ativistas, jornalistas, cientistas, acadêmicos, artistas e funcionários públicos que relatam muito essa coisa da censura interna. Então, não são só os atores sociais, mas também muitos atores dentro de ministérios e secretarias relatam
o dia a dia, que é um dia a dia de coação, de medo, de censura, porque não pode dar sua opinião, tem que concordar cegamente. Então, não tem espaço para troca, não tem espaço para o debate. No limite, o que a gente está vendo é uma fuga de cérebros, muita gente indo embora ou trabalhando para fora. Quer dizer, a gente vai perdendo o capital humano no Brasil e a gente sabe quanto tempo demora para você reaver capital humano. Então, enfim, queria dizer assim, são alguns dos impactos que a gente está monitorando. E também, nesse programa, a gente trabalha com comunicação, com essa questão do conhecimento e com litigação estratégica. Por exemplo, a gente também está no STF e trabalhamos no Congresso influenciando um projeto de lei que derruba e bota no lugar da Lei de Segurança Nacional, que era uma lei da ditadura, uma lei de proteção ao Estado Democrático de Direito. Então, esses são também formas da gente atuar. E eu vou ficar aqui para a gente poder conversar. Eu sei que são muitos temas, eu não entrei em muitos detalhes, eu espero fazer isso agora com vocês aqui na conversa. Obrigada. Obrigado, Ilona, pela essa explanação. A gente tem, para a gente só se organizar um pouquinho, o Paulo levantou a mão aqui, o Andy também está com a mão levantada, e temos já 3 perguntas no chat. Então, eu vou pedir para o Paulo começar com a pergunta dele, depois a gente cobre a pergunta do chat, e aí quem quiser fazer a pergunta direto, por favor, levante a mão que eu vou organizando. Quem deixar a pergunta no chat, eu faço para a Ilona e como vocês preferirem. Então, Paulo, por favor. Ilona, eu para fazer não é uma dúvida, porque nós estamos alinhados na forma de pensamento. Depois que eu li teu livro, o último, o Espaço Físico, Defesa do Espaço Físico, eu virei um fã seu. Mas a minha pergunta, propositadamente, eu queria gerar um desconforto. Minha pergunta é a seguinte: num conceito de frente ampla, você se vê ministra de um governo próximo? Veja bem, né? Olha, a gente não como é que eu vou dizer? Eu já recebi convite para trabalhar em governos. Eu não deixaria de fazer isso se eu tivesse de verdade capacidade de escalar soluções que eu, por estudo, por pesquisar e por ajudar a implementar, eu acredito. Então, quer dizer, eu não vou dizer que não seria um quadro, digamos assim, técnico de algum governo, mas eu teria de fato que ter tranquilidade de que eles defendem políticas públicas baseadas em evidência, Paulo. E isso muitas vezes acontece na largada, mas no dia a dia, né, você vai vendo como isso mina. Em especial em áreas, nessa área de segurança pública, os interesses, digamos assim, seja privados, seja corporativos, eles muitas vezes atrapalham mesmo a aplicação, a implementação de planos que tenham aí, digamos, mais chance de tornar o Brasil mais seguro. Mas, sem dúvidas, eu torço todo dia para que a gente tenha líderes responsáveis que façam o que tem que ser feito e parem de pensar só em reeleição. Então, assim, sim, mas as condições deveriam ser algumas que eu não sei se a gente vai ter ainda em breve. Eu trabalho para que a gente tenha líderes mais responsáveis, Paulo, mas, enfim, no dia que tiver, não vou me furtar essa responsabilidade, porque eu acho que a gente seria natural para mim poder estar tentando escalar, né, soluções que eu acredito, mas não tenho uma pretensão de carreira política, é mais, de fato, uma atuação técnica em temas que eu puder contribuir. Fantástico. Espero que seja dessa forma, então. Obrigado. Eu vou ler uma pergunta aqui do chat, onde depois você é o próximo. Pergunta do Shandor Kish. O desmonte do IBAMA e o anseio do Executivo de transferir a fiscalização ambiental para a Polícia Militar, para criar uma milícia e fortalecer a regulagem de terras públicas na Amazônia. Na verdade, isso não é uma pergunta. Como que a gente pode barrar isso? Perfeito. Olha, eu nem sabia que tinha gente tão... Eu nem entrei nesse tema assim tão técnico. Falei, opa, então já estou entendendo tudo aqui. É verdade. O que tem acontecido? Eu acho que isso é importante. Nós temos no Brasil, e novamente, todas as instituições públicas, todas, têm que ser constantemente aprimoradas. E, obviamente, que a gente quer apoiar servidores públicos de excelência. Então, não é dizer que não tem que ter melhorias, mas a gente sabe da excelência do trabalho do IBAMA, do CMBio, e que tem resultado comprovado
no passado. Então, eu conheço o que aconteceu quando, de fato, você tem essas instituições trabalhando para combater o crime ambiental. O que estão tentando fazer, não só desmontar essas instituições, como afrouxar os controles, por exemplo, licenciamento ambiental, mudar de novo o que a gente chama de marco temporal do Código Florestal, que é o seguinte: nesse Código Florestal de 2012, que é a lei que hoje rege, né, essa maior parte do manejo, enfim, da preservação da floresta, tinha uma data lá que é todo mundo até 2008 vai poder fazer um plano de transição e regularizar o que foi ilegal. Desmatamento ilegal, o que foi ilegal, vamos acertar. A partir de 2008, a regra para cada propriedade é muito clara e você tem que cumprir a lei. E não tem, digamos assim, naquela lei, por que entrou um marco temporal? Para que parasse de ter essa expectativa eterna de anistia, porque a anistia, a perspectiva de anistia, que é o que a gente tem hoje, porque estão tentando, obviamente, mudar este marco temporal, é o que leva à grilagem de terra, o roubo de terra e ao crescente desmatamento. Então, o que estão tentando fazer, quer dizer, não só enfraquecer as instituições que têm eficácia, têm expertise, né? Mas colocar no lugar essa securitização, como se policiais militares, olha, eu trabalho com policiais, assim, então eu conheço, obviamente eu falo, a maior parte dos policiais são muito bons, dão a vida literalmente por nós, mas tem também policiais que não são. Mas o que eu posso dizer dos policiais é que eles não têm capacitação para serem agentes ambientais, por mais que eles possam apoiar, e na lei já consta, né, as operações quando elas tiverem esse, digamos assim, um problema ou um risco de serem operações inseguras. Então, a gente já tem a provisão de usar policiais, mas o que estão querendo fazer é colocar os policiais no lugar do IBAMA. Então, assim, novamente, joga com a questão da politização das polícias. Polícia hoje, quando a gente pensa polícia e os atores da segurança no Brasil, a família policial e a família do Exército correspondem a 9% dos eleitores brasileiros. São 18 milhões de pessoas. Então, estas categorias estão sendo bastante usadas para o jogo político hoje. Então, é importante a gente dizer, muitas vezes não mexem, inclusive para profissionalizar a polícia, para valorizar a polícia, não mexem em questões corporativas que acabam fazendo com que a polícia muitas vezes não se profissionalize, como, por exemplo, é o caso do Rio de Janeiro. São Paulo é um caso bem diferente. São Paulo é diferente no Brasil inteiro, mas o Rio, por exemplo, que é de onde eu sou, a gente não consegue fazer melhorias para a própria polícia muitas vezes, porque as pessoas, enfim, há interesses escusos por trás. A polícia é massa eleitoral, então ela é usada politicamente. Isso é muito ruim para as corporações policiais. É o que a gente sempre tenta dizer, olha, a gente precisa melhorar, a gente precisa fazer com que os agentes da lei também sejam muito profissionalizados, muito bem treinados, muito valorizados, mas que cumpram a lei. Quando a gente abre brecha para isso, a gente cria um problema para a democracia, para as corporações, para os cidadãos. Então, sim, o que a gente está fazendo sobre isso? Tentando barrar projetos de lei, então há projetos hoje super complicados, a gente está lá explicando nas comissões por que não, e por que isso não resolveria. Nós também estamos em conversa com cooperação internacional, com governos que querem ajudar o Brasil a proteger a Amazônia, mas a gente tem que ser do jeito certo, não é vir aqui achar que botar uma força policial na Amazônia vai resolver o problema, porque estava lá o exército cheio de homens, resolveu algum problema? O desmatamento aumentou. Então, você não é só, digamos assim, o número de policiais, você tem que ter uma fiscalização, você tem que ter a especialização. Então, eu digo, estamos trabalhando tanto para não deixar com que esta solução, mais uma solução mágica, seja vendida como a solução ideal, porque a gente sabe que o que funcionou e as lições que a gente tem não vão nesse caminho, mas batalhando na opinião pública, no Congresso e, se necessário, iremos ao STF. Então, junte-se a nós, Sandro, a gente está aí no debate desse tema. Obrigado, Ilona. Andy, por favor. Boa noite a todos. Boa noite, Ilona. Primeiramente, parabéns pelo trabalho de vocês.
Eu queria fazer uns comentários rápidos e uma pergunta, né? Eu sou professor da Unicamp, funcionário público. Vejo esse medo que você está dizendo da gente falar coisas, inclusive no meu dia a dia na Universidade Pública Estadual do Estado de São Paulo. E vejo também a sociedade, né, desprezando o funcionalismo público de uma maneira assim massiva, o que é muito triste, porque como você falou sobre os policiais, eu vejo que a maioria dos funcionários públicos é boa. E tem aquela imagem do funcionário público que não faz nada, né, que na verdade é a minoria. É claro que a gente tem que corrigir isso, mas o jeito que eu acho que a sociedade nos enxerga hoje é bastante equivocado e muito ruim, né? Mas a minha pergunta... eu sou cientista, então, como você também, procuro me basear em dados e fatos, né? E não somente em opiniões ou crenças ou coisas do tipo, que eu acho que é o problema hoje em dia. Mas o que eu queria dizer é o seguinte, eu tive o privilégio de passar um ano nos Estados Unidos em 2019, inclusive assisti a sua palestra em Harvard, pessoalmente, eu estava lá naquela sala, e eu percebi que os Estados Unidos, bom, são um país que os brasileiros admiram muito, né? Existe uma coisa mítica do brasileiro em relação aos Estados Unidos, mas eu fiquei chocado, morando lá, de ver que, basicamente, diariamente, eles têm os mass shootings, eles têm aqueles atiradores que matam pelo menos 3 pessoas, e isso é uma coisa diária. Então, a minha pergunta dá para usar os Estados Unidos como um exemplo, né, muito claro de que armar a população simplesmente não funciona, porque eu estou de acordo com a sua opinião e a análise que vocês fazem, ou são países muito diferentes e não dá para a gente fazer essa comparação? Essa é a pergunta. Obrigado. Super importante essa pergunta, porque quando a gente olha controle de armas mundo afora, os Estados Unidos ele é o anti-exemplo do mundo ocidental. Assim, ele é digamos, é tudo que ninguém quer seguir, inclusive que a gente vê quantos anos já o Partido Democrata tem tentado mudar a legislação e não consegue, porque teria que ter ali a maioria do Senado e do Congresso, não conseguem passar. Isso foi missão de Obama, e ele fala pessoalmente assim que o dia mais difícil, a maior frustração dele foi quando ele teve que encontrar com os pais daquelas crianças todas que foram mortas. Eu acho que foi Parkland, o massacre, que foi muito, muito trágico. E ele fala: eu não consegui mudar, porque eu não consegui maioria para passar. O Biden vem com a mesma prioridade, então dizer assim, governos democratas vêm tentando mudar isso, sabem que isso é um problema. E quando a gente olha legislação mundo afora, nada se assemelha ao que tem nos Estados Unidos, que é o free for all, né? Tipo, compre o que quiser, vai lá. E obviamente não são todos os estados, há estados nos Estados Unidos que são totalmente, Califórnia, Nova York, você não pode andar armado, você não pode comprar, assim, tem regras em estados diferentemente, então assim, também não é os Estados Unidos, é porque lá, né, o nível estadual tem muita diferença. E o que dá para se dizer, infelizmente, é que a bancada da bala no Brasil, que é muito anterior a esse governo, mas que o presidente Jair Bolsonaro sempre fez parte dessa bancada, sempre teve como espelho a Associação Nacional de Rifles, que é o lobby de armas americano. E então, assim, a gente sempre se espelhou, quando a gente fala os defensores, digamos assim, dessa liberação geral, né, de armas para que todo mundo tenha o que quiser, sempre se espelhou no que é tido como anti-exemplo mundial. E agora este anti-exemplo, digamos assim, está no centro do poder do Brasil também. Então, assim, é triste, porque enquanto o mundo caminha para um controle, para uma fiscalização, e, novamente, a lei permite a posse de armas. Nossa lei já permite isso. Você pode ter uma arma na sua casa, no seu local de trabalho, mas você tem que cumprir critérios. E antes desse governo, você tinha determinado tipo de armas. Hoje você pode ter fuzil. Hoje você pode ter, se você for um atirador, 60 armas, 180 mil munições por ano, sem nenhum controle. Não tem controle. Então, sim, se eu quiser tirar um registro de atirador e comprar 60 armas, inclusive de potencial maior do que 30 delas, do que policiais, eu posso fazer isso e com pouquíssima perturbação, porque não tem nem vontade, nem capacidade mais de fiscalização, porque te estão tirando, estão minando tudo isso. Então, assim, eu acho muito triste, porque o país, como eu falei, já é um país com número de mortes por armas de fogo gigantesco. Os Estados Unidos, dentre os países desenvolvidos,
é o país com maior número de homicídios, suicídios, acidentes e problemas com armas de fogo. Então, assim, ele já é o outlier também dentro do mundo desenvolvido. E o Brasil, né, escolheu se espelhar, quer dizer, o governo atual resolveu se espelhar nesse exemplo. Então, eu espero que a gente consiga reverter, não sem dano, porque o número já de compra de armas e munição explodiu no Brasil, explodiu nos últimos 2 anos, a gente está acompanhando. Mas eu espero que a gente ainda consiga reverter, a gente está com essas ações no Supremo, o ministro Alexandre de Moraes acabou de pedir vistas, o processo estava andando, para reverter pelo menos alguns desses decretos que são os mais perigosos quando a gente pensa em segurança pública. Então, infelizmente, sua comparação é correta e a gente caminha, né? Porque nos Estados Unidos tem os mass shootings, mas lá tem uma capacidade de, digamos, de se fazer cumprir a lei muito maior do que no Brasil, de investigação, de policiamento. Então, assim, ainda assim, lá, quer dizer, você cometer um crime com arma, a chance de você ficar impune é muito menor do que no Brasil. No Brasil, nem 10% dos homicídios chegam a ter condenação. A maior parte deles não é nem investigado. Então, a impunidade é muito grande, né? Então, a gente está falando de botar muitas armas em circulação num país que não fiscaliza e que tem muito pouca capacidade de fazer cumprir a lei. Então, honestamente, é a pior receita, né? Então, os legados que vão sendo deixados, seja na área ambiental, seja na área de segurança, seja na área de educação, eles são legados que vão estar impactando gerações e gerações. Então, por isso que é tão urgente, eu acho, assim, a nossa mobilização. Muito bem. Tem uma pergunta aqui no chat, para continuar, da Marina Costin, que tem a ver também com esse tema. Ilona, eu vou ler aqui para você. Está falando um pouco do aumento da violência doméstica durante a pandemia contra a mulher, com mais de 105 mil denúncias de violência em 2020 contra a mulher, né? E feminicídio, com a estimativa de que uma mulher é morta a cada 9 horas durante a pandemia no Brasil. A questão do armamento é usada pela base governista como pretexto de estratégia de autodefesa das mulheres, o que na prática se prova ineficaz, posto que há inclusive uma inequidade desde a base da educação de homens e mulheres para a violência, favorecendo sempre que os homens, inclusive facilitando as armas para que seja usada contra elas. Ela pediu para que você comentasse um pouco essa argumentação do uso de armas como estratégia de autodefesa no interior dos lares como meio de proteção da violência contra a mulher. É super importante. Primeiro que a gente sabe, a violência doméstica no Brasil e violência sexual são problemas gigantescos, a gente só conhece a pontinha do iceberg, porque são violências muito subnotificadas, porque a maior parte delas é cometidas por pessoas conhecidas, sejam companheiros, sejam maridos, companheiros, parentes, pessoas próximas. Então, é uma violência que a gente tem números assustadores, mas a gente sabe que aqueles números não refletem a realidade. Tem pesquisas que mostram que a presença da arma em casa, ela aumenta a chance, digamos assim, primeiro que, acho que eu vou trazer um dado aqui que é importante. A arma em casa, ela tem muito mais chance de ser usada contra você, vamos dizer, se você for reagir, você pode ou perder a arma ou acabar sendo morto, estar envolvido num acidente ou num suicídio, do que, de fato, numa legítima defesa bem-sucedida. Isso porque, quando a gente é surpreendido, quer dizer, o elemento surpresa está em quem ataca. É por isso que quem conhece muito de arma, fala, bom, arma é um instrumento de ataque, não é um instrumento de defesa. E aí, bom, se você ainda assim quiser ter em casa uma arma, mas faça com muita consciência, porque qual é a primeira regra, se você for fazer um curso de segurança, de qualquer coisa, assim, se você for surpreendido com alguém com uma arma na tua cabeça, não reaja. É a primeira coisa que eles falam, não reaja, não reaja, não reaja. Se você reagir, né? E aí, bom, para começar. E 2, eu sempre falo assim, porque agora tem até a Taurus, que é essa indústria brasileira, entrou nessa onda do lobby americano, que a gente chama da NRA, né? Associação Nacional de Rifles, National Rifle Association, de fazer propaganda para mulher ter arma. Então, agora tem arma rosa, tem um monte de coisa, enfim, para a mulher comprar. Eu falo, ainda por cima, né? Eu falo, querem que a gente vire assassina? Quer dizer, a gente já sofre assédio,
tudo. Ainda querem que a gente mate quem, né? Quer dizer, em geral é isso. Quem comete a violência doméstica, em geral, é o seu companheiro. Então, você quer que eles matem o marido? Quer dizer, essa é a solução que o governo está propondo? Quer dizer, além de tudo, a gente vai ter que virar assassina de companheiro, de marido, de tio, de não sei o que. Quer dizer, pelo amor de Deus, né? Então, assim, é muito, digamos assim, é muito barbárie o que estão pregando. No fundo, assim, é um modelo anticivilizatório. É cada um por si e Deus por todos, olho por olho, dente por dente, né? E você fala, então tá, vou andar armada, né? E você fala, gente, aí tem os exemplos, né? Assim, tanto eu sempre brinco eu tenho muitos amigos policiais, eu trabalho com policiais há muitos anos, e alguns deles se radicalizaram muito agora, assim, tá até difícil conversar, isso é novo para mim, porque, quer dizer, sempre deu para trocar muita ideia, alguns se radicalizaram nesse sentido mesmo, quer dizer, eu acho que até ficam com medo de expressar opinião, e quando expressam tem que fazer parte de um grupo, então tem que ter aderência no grupo. Bom, eu sempre pergunto, sabe, se eu estiver num restaurante com uma amiga, chamo a polícia, e aí, dentro do restaurante, enfim, tem uma ocorrência, alguém chegou armado, tem outras 5 pessoas armadas que resolvem reagir. A polícia chega, aí vão ter 6 pessoas armadas. Se já não tiver um bang-bang, para a polícia, como é que ela lida com essa situação? Sabe assim? É mais fácil você saber que quem está armado, bom sujeito, não é. A polícia sempre fala, o controle de armas e o fim do porte é muito importante para o trabalho policial, porque muitas pessoas perigosas são pegas só por estarem armadas na rua. Então, muitas vezes, e dali descobrem todos os outros crimes, né? Então, quando a gente vai facilitando, tipo, que todo mundo pode ficar, e aí tem também, assim, né, nessa coisa das meninas, eu fiz uma conversa com o ministro Raul Jungmann, um ex-ministro, e ele falou assim, pensa sua filha vai sair com os amigos. Aí fala, papai, fica tranquilo, tá todo mundo armado. Então, assim, tô indo pro show, fica tranquilo, papai. Enfim, o meu amigo está armado, tem 3 armados aqui com a gente. Quer dizer, imagina se a gente vai num show e sabendo que nossos filhos, sabe assim, em que aspecto, num país como o Brasil, onde as pessoas se engalfinham por futebol, no trânsito, em tudo, como a gente pode aceitar que essa retórica, né, que a gente vai estar mais seguro, né? Eu falo, olha, obrigada, não, eu pago imposto, quero viver no Estado Democrático de Direito, eu quero ser protegida, eu não quero virar assassina. Então, assim, eu não quero ter que matar alguém, eu quero ser protegida. Então, assim, as pessoas acham que é mais fácil, né, esse jeitinho aí, é um atalho. Eu falo, não tem atalho para a segurança pública. Peraí que estão entrando no meu FaceTime aqui. Não tem atalho para a segurança pública. Então, assim, tem trabalho a ser feito, mas não tem como fazer. Então, é um absurdo e novamente, uma manipulação do medo das pessoas, porque todo ciclo eleitoral vem isso, assim, as pessoas têm medo, é legítimo, eu também sou mãe, né? Sou mãe de uma menina de 7 anos, obviamente que eu também tenho, depois que eu virei mãe, meu medo aumentou muito, sim, né? Você vira outra, a dimensão de preocupação cresce muito, e eu trabalho com esses temas, então eu tento sempre estar, né, vamos dizer, tentando manter a racionalidade, mas tudo que propõe, em especial nesse populismo autoritário, vem de uma manipulação, muitas vezes, do medo. Aí as pessoas votam no medo. E a gente fala, estou cansada de votar por medo, eu quero votar por esperança, sabe? Eu quero votar por gente que vai construir. Então, a gente tem que tomar cuidado mesmo com o tipo de, acho que, de armadilha que a gente cai por sentimentos que são legítimos nossos, mas que não vão entregar o que a gente precisa, né? Então, enfim, ficar um pouco mais crítico, todos nós precisamos, em relação às soluções mágicas que nos oferecem. Muito bem. Tommy? Tá. Boa noite, Ilona. Muito feliz de ter você aqui com a gente. Parabéns pelo seu trabalho e obrigado pela aula. E parabéns, Pedro e Casal Húngaro também pela organização. Bom, eu queria puxar... Eu estou estudando design agora e tem um termo que o pessoal usa que é wicked problems, né? Provavelmente você já deve ter ouvido falar e acho que muito do seu trabalho está ligado a esse tipo de problemas, né? Problemáticas de políticas públicas, políticas sociais, enfim. E você teve muito sucesso, né? Na parte tanto de armas quanto política de drogas, com resultados relevantes aí para o Brasil e para o mundo, né? Então, eu queria puxar essa sardinha para o lado de sustentabilidade, que eu fiquei feliz também de conhecer esse seu trabalho.
e tentar entender assim, o que a gente pode fazer nesse cenário, né, nesse contexto de que a gente não tem uma abertura muito grande, né, com o governo na situação atual, mas assim, o que você considera esses fatores de sucesso, por exemplo, assim, essa habilidade de trazer pessoas, tem que considerar que é um mundo plural, né, hoje. Então, trabalhar com convergências, entender as divergências e trabalhar em convergências para poder trabalhar em temas de sustentabilidade. Não só como você, acho que está falando bastante sobre desmatamento na Amazônia, mas enfim, que outras frentes da sustentabilidade a gente poderia trabalhar para, enfim, ter um engajamento da sociedade civil aí? Não, perfeito. Acho que sustentabilidade é um tema que dá para engajar todo mundo e ontem, assim, sabe? Na minha cabeça, eu acho que todos os temas, é porque você tem que dizer assim, qual é a jornada de engajamento de cada um, porque, né, assim, tem gente que, obviamente, vai falar, não, profissionalmente eu quero lidar com isso, então 24 horas do meu dia, enfim, seja lá as horas úteis, vão para esse tema, foi o meu caso, né? Eu fiz uma transição, eu trabalho com isso, então é uma coisa. Mas mesmo quem não trabalha, quem tem a sua vida, seja lá, trabalhando em qualquer outra coisa que não é, né, com política pública, no tema climático, as pequenas decisões elas já são, digamos assim, propulsoras da mudança, né? Eu digo, vou usar um termo aqui que talvez não sejam todos que conhecem, mas a gente tem que tentar pensar na nossa pegada de carbono, que é bom, como é que eu estou contribuindo, né, para a emissão de carbono. E isso hoje é desde a carne que a gente come, então dá para comer um pouquinho menos de carne, de boi, pelo menos. É uma escolha, né? Eu aqui, olha, eu parei de comer carne de boi, sempre comi, parei. Agora eu como aqueles hambúrgueres vegetais, fora do Brasil, já tem coisa mais gostosa, mas vai chegar no Brasil também. São deliciosos, não faz nenhuma falta, sabe assim, nenhuma, tipo, fica, e é saudável. Obviamente, assim, estou falando coisas básicas, reciclagem, né? Quando a gente voltar a viajar, que tipo de viagem a gente faz? Quer dizer, sempre pensar se tem possibilidade de participar de atividades que tenham a ver com reflorestamento, regeneração, aonde você quer atuar. Tem um livro que é muito bacana, deixa eu até pegar aqui para mostrar, ele não está no Brasil, esse só em inglês existe, mas esse livro aqui, da Cristiana Figueres, que foi a diplomata da Costa Rica, que que negociou o Acordo de Paris, que tem essas metas climáticas super fortes. Então, The Future We Choose, o futuro que a gente escolhe, o que a gente vai escolher. E ele traz cenários e 10 passos assim para o que fazer. Eu acho que é muito bom porque ele ajuda você a mudar, muda o modelo mental e seja um otimista teimoso. Então, assim, a gente precisa se engajar no pequeno do que está ao nosso alcance e ser um multiplicador. Então, assim, enquanto cidadão, enquanto consumidor, enquanto investidor, mais ainda. Então, assim, quais empresas, porque eu acho que a gente tem também muito poder enquanto cidadão em mudar práticas corporativas. Então, assim, se o governo não está respondendo, vamos atuar tentando fazer com que as empresas respondam. E aí, por isso que a gente tem nessa linha de trabalho do Igarapé, uma parte que é rastreabilidade, que é trabalhar tanto para adoção de tecnologias que mostrem essa, digamos assim, transparência na cadeia, seja do gado, seja da soja, seja da madeira, né? Como com o mercado financeiro e investidores dizendo não invista, não dê crédito, não coloque essa empresa no seu portfólio se ela não tiver essas métricas aqui monitoradas dessas formas aqui. Então, assim, enquanto consumidor e com pouco ou muito recurso, a gente pode perguntar, eu quero botar, sabe assim, a minha poupança lá num fundo de uma empresa que é desmatadora? Eu não, entende? Mas assim, são perguntas que a gente não faz e que muitos gestores ainda não fazem. Se a gente começar a fazer, e novamente, pode ser, sabe assim, quem tem 1.000, quem tem 1 milhão. Se a gente começar a fazer essa pergunta, sabe assim, você vai girando a roda. Sim, né? total. Consumo consciente, muito se fala de ESG, né, hoje em dia. Exatamente. Acho que até no nível... Então, né? E só para assim, uma parte do nosso trabalho que ainda não está pronta, mas que a gente está super empolgado, é criar, a gente está olhando quais são as métricas de crimes ambientais que a gente pode colocar nos rankings desse ESG, que são
rankings que hoje olham a parte ambiental, social e de governança das empresas, para que, digamos assim, e quais são as tecnologias para monitoramento, mas fazer com que grandes rankings absorvam essas métricas para que as empresas parem de fazer o que a gente chama da lavagem verde, né, do greenwashing. O greenwash, exatamente. Exato. Então, a gente está com uma linha do trabalho que a gente tem é criar essas métricas para, digamos assim, eu quero ter certeza de que essas empresas estão livres de desmatamento ilegal. Como é que eu vejo isso de verdade? Porque hoje é muito assim, a empresa fala, eu estou livre. Né? Não, como é que a gente faz? Legal, muito obrigado. Porque tem muitas empresas, cada um tem muita informação, né, também. Então, cada um cria a sua métrica e aí como é que você vai saber se é greenwash ou não é, né? É legal, então, mas por isso que a gente quer botar nos rankings, porque os rankings, se botar na empresa, ela vai fazer o que ela quiser. E muitas empresas não vão querer adotar, porque falar, mas o meu competidor não adotou e tal. Então, assim, se você coloca nos rankings, você começa a forçar uma mudança mais abrupta. Mas, enfim, para mim, ainda é um trabalho que está no planejamento, mas está no futuro e que vai dar muito trabalho. Então, pode nos ajudar, Tomás. Legal, eu estou querendo pesquisar nessa área. A gente troca figurinhas. Obrigado. Tá bom, obrigada. Vamos lá. Eu tenho, por enquanto, mais 2 perguntas aqui na fila, Ilona, e daqui a pouco a gente vai encaminhando, mas você também, qualquer coisa, avisa. Uma pergunta aqui do Ulisses, ele está falando sobre os riscos das iniciativas cívicas, né? O risco de aparelhamento dessas iniciativas cívicas para defender interesses privados como públicos. Por exemplo, subverter a defesa ambiental e uma hipotética da defesa da prosperidade econômica. Aí ele colocou agro é pop. Se você acha que isso existe com força no Brasil. Olha, super existe. Só queria dizer também que o Gabriel está levantando a mão já há um tempão. Depois eu quero ouvir a sua pergunta, Gabriel. Não sei se você está na fila. Gustavo, é o próximo. Não, tá bom, tá bom. É o Gustavo, Gabriel? Existe. E, novamente, assim, né, eu sou uma pessoa muito realista. Eu acho que, assim, nós precisamos conviver na sociedade com todos os setores, mas eu sempre digo assim, o meu trabalho é maximizar o interesse público. E que, se o interesse privado não trouxer danos ao interesse público, e quando eu falo interesse público, estou falando dos bens públicos, dos bens, assim, vai tirar bem-estar da população, vai poluir, quer dizer, tudo que nos impacta, né? Então, acho que, assim, eu parto do pressuposto que hoje você tem conhecimento, tecnologia, capacidade de ser uma empresa responsável. Ah, vai diminuir o lucro. Bom, tá no jogo, tem que diminuir o lucro. Se isso vai matar todo mundo, tem que diminuir o lucro. Então, assim, podemos ter empresas que geram lucro e que são responsáveis. Eu acho que este modelo no Brasil, inclusive no agro, ele ainda é muito de nicho, porque eu converso hoje com dizer, tem iniciativas muito bacanas, de vanguarda, de agro, super responsável, mas é minoria e sofre retaliação do lobby, digamos assim, do agro ultrapassado, que é a maioria ainda, né? Que, enfim, que seja porque é mais barato, seja porque não cumpre a lei, porque usa mesmo terceirizados sem cuidar, né? Enfim, a gente vê quantas histórias hoje ainda, sabe, de trabalho escravo, de desmatamento ilegal, de tráfico de pessoas, quer dizer, tem de tudo ainda, gente, no Brasil, sabe? Você fala, caramba, empresas que não cuidam dessa sua cadeia de fornecimento, porque você fala assim, não, mas eu cuido do que eu produzo diretamente, mas dos meus fornecedores, eu digo, hoje, essa desculpa não pode colar, porque existe como você rastrear o gado da origem, a madeira da origem, assim, não faz quem não quer, até porque a gente já faz isso para vários países que cobram isso. Então, assim, por que para fora a gente faz e para o brasileiro a gente não faz? Porque o consumidor brasileiro não cobra, não pergunta, não quer nem saber. Então, não está no nosso imaginário ainda o poder que a gente tem dessa transformação. Então, acho que isso é o que eu queria, da conversa com o Tomás, plantar. Então, temos muitas associações, porque eu digo assim, eu não acho errado as empresas defenderem os interesses privados, desde que eles não sejam uma ameaça ao interesse público. Eu acho que cada vez mais a gente tem que colocar esses limites éticos, porque, gente, o mundo é de todo mundo, vai todo mundo viver nesse planeta aqui.
né? Então, eu falo assim, não dá mais para achar que a métrica da maximização de lucro é a única que a gente precisa olhar. Então, acho que, para algumas pessoas, falar assim, isso é utópico, mas na prática eu vejo algumas empresas nesta linha já, tá? Agora, não são a maioria. E aí eu acho que tem um trabalho a ser feito mesmo bem grande em relação a esse, digamos assim, o que eu falo de plano de transição, né? Mas que ajudaria se a gente tivesse essa responsabilidade cidadã mesmo, de não investir, não comprar. Eu já deixei de comprar roupa em loja que tinha lá cadeia de trabalho escravo, que descobrem, né? Tipo, olha, tem aqui trabalho escravo nessas lojas de fast fashion que chamam, né? Enfim, não compro. É isso, as pequenas decisões do dia a dia e você conversar com seus amigos, você multiplicar essas coisas, enfim, vão dando os recados para as empresas. A gente tem muito poder enquanto cidadão, vamos usar, né? Vamos usar. E óbvio, eleger gente certa, gente, eleger gente responsável, porque, ai meu Deus do céu, o Brasil está ruim nos líderes, né? Olha os governadores do Rio, todos presos dos últimos anos. Você fala, meu Deus do céu, como é que vai dar certo? Todo mundo na cadeia. Então, não é possível. Uma observação nessa linha, só para complementar, é que eu acho que existe um certo alcance dessa cobrança individual, de fato, assim, que pode gerar um trend, mas quando a gente fala, por exemplo, que a gente, por exemplo, rastreamento de cadeia produtiva, que a gente faz isso para o consumidor externo, mas a gente não faz isso para o consumidor externo individual, né? A gente faz isso normalmente pelas políticas, por exemplo, de importação de um país que tem... Então, o que acontece? Na verdade, quer dizer, na minha percepção, posso estar errado, mas até queria que você falasse um pouco sobre isso. Por exemplo, hoje em dia, o que existem são países suficientemente desenvolvidos para perceberem a importância estratégica de cuidar da sobrevivência do planeta. Então, na verdade, não é realmente um movimento popular nesse sentido de que aquele país mudou as políticas dele por uma questão de consciência coletiva, mas sim de estratégia de sobrevivência. Então, a questão é que talvez o que a gente precisa é forçar realmente o governo a ser mais inteligente, né? Eu acho que nosso poder individual, nesse sentido, ainda é muito limitado. Não, assim, Ulisses, eu trabalho para mudar a política pública. Então, assim, eu sei que para ganhar escala é esse lugar que a gente tem que ir, tá? Agora, se você não gera massa crítica na sociedade, você não faz pressão. O poder público, ele também se move com pressão. Então, mesmo nesses países que tomaram consciência, olha o poder, assim, cidadãos, o que tem de boicote à rede de supermercado, não sei, assim, a Europa é muito, muito forte nisso, né? Pega a Suécia, a Noruega, assim, tem muita pressão de cidadãos para que governos e empresas se mexam. Então, digamos assim, você tem que ter, obviamente, pessoas sérias no governo, mas se você não tiver aquela pressão, eu falo porque a maior parte dos temas que moveram assim, na sociedade, quando a gente fala esses temas que são mais, não são os temas duros da economia, enfim, infraestrutura, foi com mobilização. Então, tem uma coisa que é cidadão, tem uma coisa que é formação da opinião pública, e tem essa influência nos tomadores de decisão. Então, várias vezes para o meu trabalho, eu faço a parte, por exemplo, que a gente chama de diplomacia discreta, que é levar mensagem para os tomadores de decisão, marcar reunião, fazer briefing e convencer. Tá? Então, assim, é um trabalho, ninguém sabe, mas legítimo, mas ninguém sabe porque eu não vou lá falar, hoje eu tive com o ministro não sei das quantas. Está na agenda pública, mas não está ali. Eu não fico falando que eu estou fazendo essas coisas. É do meu trabalho fazer isso. Meu dia a dia demanda que eu leve informação. E sempre é para todo mundo, por exemplo. Nas eleições, a gente faz agendas de política pública para as áreas que a gente trabalha e a gente manda para todos os candidatos. E quem quiser falar com a gente recebe. Todos. Então, assim, quer conversar? Nós recebemos. Então, não é do partido A, B, C, D, é de todos que quiserem. Não posso forçar as pessoas a conversarem com a gente, mas a gente conversa com bastante gente, quem quer. Né? Então, para dizer sim, demanda ganhar essa escala, mas a pressão popular bota os temas na agenda. Bota mesmo. Só que, no Brasil,
A gente não tem muito essa cultura. A gente já conseguiu fazer isso com o HIV, com a parte, por exemplo, de patente de remédio. Tem vários momentos. A mesma parte de controle de armas, quando a gente estava lá atrás para aprovar a lei de 2003, foi pressão popular. A gente fez uma marcha em Copacabana, que foi uma marcha real, que foi televisionada na novela do Manuel Carlos, de Mulheres Apaixonadas. Era uma marcha real, que a gente botou ali, tinha uma personagem na novela que tinha sido morta por bala perdida. Então, aquela marcha, que foi organizada pela organização que eu trabalhava na época, chamada Viva Rio, a gente fez uma parceria com o autor da novela, ele botou na novela, a lei foi desengavetada e foi votada. Então, assim, foi pressão popular, sabe? Assim, foi botar a gente na rua, fazer conexão com comunicação e vamos pressionar os parlamentares. Então, assim, sim, tem na sociedade inteligências, tem lugares que estudam as políticas. Se você junta isso com mobilização e consegue um componente de comunicação, você mexe a engrenagem, tá? Então, hoje em dia, então, precisamos mexer as engrenagens, né? E se não é o executivo, temos o judiciário, temos o legislativo, temos o Ministério Público, temos as empresas. E muitas vezes hoje a pressão pode ir direto para as empresas. Boicote, não vamos comprar. Sabe assim, seja lá, não compro o JBS enquanto vocês não limparem a cadeia. Estou dando exemplo, tá? Assim, estou falando, não quero demonizar a empresa, não é o meu papel. Mas a gente pode escolher isso, a gente pode dar esses recados. E eles ajudam para que parlamentares e representantes possam, então, também dizer, eu estou sendo cobrado nas ruas. Porque é difícil a beça o dia a dia no Congresso. Assim, ser oposição no Brasil, assim, tentar levar, digamos assim, assuntos de vanguarda. A gente tem um Congresso muito, que a gente chama do fisiológico, estão ali por interesse próprio. Eu quero minhas emendas para me reeleger, entendeu? Não me dá problema, não, sabe? Assim, infelizmente, esta hoje é a maioria, não são todos, tem parlamentares excelentes, mas, poxa, a maioria está ali pensando em reeleição. Como é que a gente aumenta a pressão, sabe? Então, assim, tem que aumentar a educação, obviamente, dos votantes, né? De nós, mas se nós pudermos levar essa informação, pudermos organizar mais gente com essa informação, para, então, pressionar, ajuda muito na engrenagem. Posso te dizer, assim, não resolve, mas destrava, sabe? Se for bem feito, destrava. Legal. Gusti, você quer fazer sua pergunta? Eu vi que você escreveu aqui, mas você estava com a mão levantada há um tempinho. Você quer fazer direto? Deixa eu ver se ele está aqui ainda só. Seu áudio está fechado, Gusti. Não sei se ele quer fazer ou não quer fazer, mas ele escreveu aqui a pergunta, então eu vou ler, já que ele que estava com a mão levantada, Ilona, já há um tempinho, mas eu estava intercalando aqui as perguntas. Ele fala assim, tá aí, Gu, você quer falar? Não, eu ia dar uma chance para o Gabriel falar primeiro. Ele estava levantando a mão agora mesmo também. Tá bom, tá bom. Gabriel? Você ainda está no mudo, Gabriel. No mudo ainda. Agora melhor? Sim. Agora sim. Melhorou. Então, primeiro agradeço o apoio que você me deu para falar. Eu estou que estava levantando o cabelo. Adorei tua apresentação. Muito obrigado. Tanto o conteúdo como parte didática. Então, realmente foi uma maravilha. Uma parte das minhas perguntas que preparei já foi respondida. Então, não vou repetir. Tenho uma pergunta filosófica. Você começou sobre controle de armas. Você começou dizendo e mostrar que garantir a segurança do cidadão é tarefa do Estado. Tá certo? Deveria ser. Justamente isso. Sim. Justamente isso. E o caminho é, você falou, o controle das armas. Onde houve várias falhas, mas existe certo controle. É um deles, mas, enfim, sim, um deles é esse, mas tem várias outras coisas que tem que acontecer para a gente ser seguro. Mas, sim, desculpa, faça a sua pergunta. Muito bem. Foi também mencionado aqui a mentalidade norte-americana, onde existe uma tradição secular
que o cidadão pode e deve andar armado. Muitos americanos andam na rua com armas no bolso, como nós andamos aí com telefone celular. Esse é um extremo. A mentalidade, manter o povo armado, sob título de defesa, autodefesa. Quando jovem, eu vivi na Hungria. Também tive 3 anos de serviço militar lá. Lá ninguém mesmo tinha arma, só os soldados, só no quartel. E mesmo dentro do quartel, a munição era rigorosamente controlada. Praticamente diariamente fizemos um inventário, se aquele munição está lá, ou alguém roubou, ou alguém escaneou. A população praticamente estava completamente desarmada. E também a criminalidade era baixa. A pressão política era grande, sem dúvida, mas a criminalidade era baixa. Então, a minha pergunta filosófica, entre armamento controlado em poder da população ou armamento zero em poder da população, qual é o melhor caminho? Eu acho que armamento zero, com poder do Estado, poder público forte, que realmente consegue impedir o posse, não só a posse das armas. Quem for encontrado na rua com arma, ou mesmo em casa em arma, seja rigorosamente punido. Não sei se não seria o melhor caminho do que brincar controle de armas que nunca funciona e nunca vai funcionar. Aí entra contrabando, entra negócio, entra tudo. Porque o poder público não deve se concentrar para controlar a eliminação, controle zero de armas. Realmente usar o monopólio de uso de arma em poder do poder público. Essa é a minha pergunta. Não, perfeito. Assim, filosoficamente, se eu fosse escolher, eu escolheria esse caminho, sim, honestamente. Minha opinião pessoal filosófica eu prefiro que a gente tenha trabalho para ter uma polícia forte, ter um Estado responsável e vamos, enfim, ao invés de criar essa ideia de que a segurança é privada, eu sempre falo assim, existe no Brasil, na elite do Brasil, e eu acho que na questão americana é um pouco diferente, mas eu vou lá. Essa concepção de que se eu pago pela minha educação, eu pago pela minha saúde, por que não pagar pela minha segurança? Eu falo, é uma falsa sensação de segurança, você está abrindo mão da sua liberdade, porque se você acredita que simplesmente por você ter carro blindado, casa de muro alto ou viver em condomínio, você está seguro, quer dizer, teu filho não pode brincar na rua, você não cruza a cidade, quer dizer, você fica refém de sei lá, quem mora no Leblon, por exemplo, tem gente que não sai do Leblon por nada. Eu falo, bom, pois de repente você fez essa opção. Agora, seu filho adolescente pode resolver subir a Rocinha. E assim, você acha que não fazer com que a gente esteja seguro é uma boa opção? Quer dizer, eu acho que assim, é uma visão muito, primeiro, egoísta, segundo, muito míope, tá? Quando a gente olha culturalmente, aí eu olho, por exemplo, assim, o sul do Brasil, o próprio norte, eu acho que a gente está longe de chegar num lugar onde as pessoas acham que não precisa ter arma, tá? Então, por isso que, assim, no meu trabalho tem um certo pragmatismo que é bom. Até porque o controle de armas ele é necessário, como você falou, para as próprias forças de segurança. E hoje a gente não tem. Hoje a gente tem grandiosos desvios de armas e de munição das forças de segurança. A gente mapeou tantos crimes, seja o crime contra Marielle Franco, uma juíza em São Gonçalo que foi morta, tudo munição de Polícia Federal, Polícia do Rio, quantas chacinas são munições oficiais, estão desviadas, né? Então, enfim, o controle ele é necessário de qualquer maneira para as forças do Estado. E no Brasil a gente não faz isso. São raríssimas as forças. Temos algumas polícias estaduais que são de excelência, tá? Que tem esse controle. Mas eu diria assim, a maioria não tem esse controle.
Então, sim, podemos trabalhar para você ter o controle muito maior desses instrumentos, uma restrição muito grande de quem deva ter, eu diria, total proibição de andar na rua. Eu falo isso porque quando você anda na rua armado, você não está botando só, digamos, a sua segurança em risco, você está botando a minha também. E aí esse é o problema. Então, se eu falo assim, qual é a liberdade? A tua liberdade vai até a liberdade do outro. Né? Na sua casa, você arque com o seu risco. É horrível, porque a tua arma também pode ser roubada e pode alimentar o crime, também me bota em risco, mas é mais indireto. Agora, na rua, não. E todas as pesquisas indicam isso. Então, Gabriel, assim, no filosófico, eu estou com você, eu gostaria que a gente chegasse nesse mundo. No pragmático, realista, eu acho que são muitos passos até lá. Alguns países optaram por isso. Né? Nos Estados Unidos, é uma questão lá, até de acho que uma má interpretação, uma interpretação antiga, da segunda emenda, que é a segunda emenda que diz que você tem direito de criar as milícias para se defender, mas isso era uma época de um país em guerra civil, né? Não era uma época de um país em democracia, né? Então, acho que a gente tem que olhar, obviamente, na leitura do tempo e dizer, se a gente, de fato, trabalhar para ter um Estado democrático de direito forte, com forças de segurança profissionais, com controle civil, responsáveis e que também não estão acima da lei, porque isso que é importante a gente dizer, os agentes da lei não podem estar acima da lei, eles têm que cumprir a lei mais do que ninguém. Se a gente quer que eles nos ajudem, né, a andar na linha, como é que eles não vão andar na linha? Eu acho que o brasileiro ele vai abrindo mão de conceitos muito importantes em nome do tipo, efeito colateral, é assim que a gente vai resolver. E a gente vem crescendo os problemas, e não diminuindo. Mas, enfim, eu estou com você no filosófico, mas eu acho que a gente está longe de, no mundo real, conseguir chegar nesse mundo ainda. Mas, assim, se eu puder ter vida longa para trabalhar, eu trabalho nessa direção, Gabriel. Obrigado. Ilona, a gente consegue ficar mais um pouquinho ainda? Como é que você está? Vê se a turma já não está cansada de me ouvir, fique à vontade. Tem uma lista de perguntas ainda, então vamos fazer mais algumas e aí a gente vai daqui a pouco. Gusti, você quer seguir, por favor? Sim. Boa noite, Ilona. Como membro da diretoria da Casa Húngara também, eu gostaria também de agradecer pela sua disposição de fazer essa apresentação conosco, esse bate-papo. E também gostaria de parabenizar pela atuação, que eu acho muito inspiradora também. E, bom, aqui ainda uma pergunta, né? Você chegou a mencionar sobre o caráter muito assistencialista e pouco estratégico da sociedade civil brasileira, e que o Instituto Igarapé realiza atividades voltadas à ampliação e ao fortalecimento do espaço físico. Pelo que entendi, essa atuação, em termos de estratégia, ela visa, de um lado, mobilizar o público, em geral, e, de outro lado, proporcionar apoio técnico à formulação de políticas públicas. Vocês teriam alguma atividade voltada à conscientização da sociedade civil em relação a esse papel estratégico? E, pela sua experiência, qual que é a receptividade da sociedade civil brasileira em relação a essa vocação estratégica? Obrigado. Não, perfeito. Eu acho que, assim, até para... Gustavo, seu ponto é super importante, até para dizer, no nosso país, que é um país tão desigual, eu acho que assim, a gente precisa ter o assistencialismo, tá? Precisamos. Mas é que a gente não pode ficar só nele, porque, digamos assim, tem uma campanha até que diz, se tem fome, dá de comer, quer dizer, tem emergência, né? Assim, você tem gente, a fome não pode esperar, mas eu preciso conseguir sair só do apagar incêndio, né? Aquela história de dar o peixe ou ensinar a pescar. Eu preciso hoje dar o peixe porque tem gente com fome, mas eu preciso ensinar a pescar também. Então, o nosso trabalho ele visa melhorar, né, a qualidade da entrega do serviço público, né, das políticas públicas que a gente tem, para que a gente seja um país desenvolvido, né? E que a gente consiga diminuir as desigualdades e aí que estão perpassando tantas áreas do trabalho e todas essas incongruências. Então, sim, parte do nosso trabalho é o fortalecimento, por exemplo, nessa agenda de espaço cívico que a gente está trabalhando, a gente faz parte de muitas redes de sociedade civil,
Então, a gente tem chamado várias organizações, inclusive a gente estamos construindo uma agenda de retomada do espaço cívico para trabalhar com várias delas. E esse processo das participações de rede, de trabalhar para fazer agenda conjunta, ele é um processo de fortalecimento, tanto de trazer um entendimento, de mostrar como é que a gente pode ser mais estratégico na ação, de fazer coisa junto, porque diminui, não é que nem diminui os ataques, mas diminui, digamos assim, o medo de você ser atacado sozinho. Então, quando você está com mais gente junto, é muito mais fácil você agir. Então, a gente tem feito isso na nossa estratégia, sempre trabalhar em redes e poder passar um pouco da nossa forma de atuação e chamar parceiros para atuarem com a gente nos diferentes temas, né? E estamos fazendo cada vez mais nesse momento, porque eu acho que, eu sempre falo assim, né? Seja das pessoas que passaram pelo Garapé, essas organizações que a gente pode trabalhar, quer dizer, tem tanto espaço, a gente precisa de tanto mais ação, que eu nunca vejo ninguém como competidor. Eu sempre falo, gente, assim, por favor, venham, a gente precisa de mais gente boa trabalhando nisso. Então, assim, a lógica, de fato, precisa ser uma lógica de colaboração. Então, estamos nessa parte, né, do meu tempo, tanto convencer as elites que precisam apoiar a sociedade civil organizada, de forma, isso, escolhem organizações sérias, olhem as métricas, tem prestação de contas, quer dizer, tem uma série de critérios para você dizer, será que meu dinheiro está sendo bem utilizado, não está sendo utilizado, né? Eu acho que isso é super importante. Você, digamos, quem você apoia, seja com o seu tempo, seja com o seu trabalho, seja com o seu voluntário, seja com o seu recurso, você querer saber como é que aquilo está sendo aplicado, né? Eu acho que isso é chave. Mas a resposta é sim, para você, assim, a gente faz isso, e muitas vezes a gente faz isso chamando para atuação conjunta. E aí a gente tem chance de ir construindo junto e de estar fortalecendo esse trabalho mais estratégico das organizações. Então, em breve, vocês vão ver uma campanha que a gente vai lançar de retomada do espaço cívico, que vai ter uma agenda, que vai ter um monte de organização junto, enfim, gente também de todos os setores que têm sofrido essas retaliações, a gente vai estar tentando chamar atenção aí para mais uma agenda. Obrigado. Ilona, eu te proponho 2 perguntinhas para a gente encerrar. Tem uma que está falando aqui sobre eleições, é uma pergunta do Reinaldo, mas a pergunta do Andy também embaixo, acho que um pouco relacionada, falando de vários fatores que levaram à eleição do Joe Biden nos Estados Unidos, por exemplo, né? E que foi bem impressionante que as manifestações em decorrência do assassinato de George Floyd deixaram um rei nu, que é o Donald Trump, né? E aí, voltando ao Brasil, que a gente ainda está num contexto de pandemia, você acha que as mudanças vêm pelas ruas? É plausível falar em mudança nesse curto prazo? E aí, o Oni tinha colocado a pergunta falando de eleição também. As pessoas, você pode apresentar todos os dados, né? Mas as pessoas votam com emoção. Como, então, abarcar essa estratégia? Então, acho que é um pouco esse lado da emoção e da mudança. Perfeito. Acho assim, primeiro, tem uma questão muito importante, que é a gente conseguir ter candidatos que mobilizem pela esperança e pela construção, e não pelo medo e pela negação, né? Que eu acho que é o que a gente vem tendo. Então, eu acho que o que o Biden conseguiu foi, acho que incorporar, né, assim, a experiência, e é engraçado porque ele está sendo um presidente muito mais progressista do que qualquer um imaginava que ele seria, progressista no sentido de causas sociais, tá? Porque ele é digamos, né, até pela trajetória dele, era um presidente né, muito, digamos assim, dentre os democratas, era o mais conservador, né? Não era o Bernie Sanders, não era, enfim, a Elizabeth Warren. Então, assim, acho que tinha outros candidatos que eu diria que tinham mais o perfil de fazer o que ele está fazendo do que ele, né? Mas ele serviu para fazer, acho que, essa ponte de trabalhar a esperança, né? De trazer uma vice também que representava tanta coisa, né, na Câmara, pela profissionalização, pela mulher, pela ser uma mulher negra, quer dizer, muita coisa numa pessoa só, de agenda, acho que importante para trazer à tona. E eu diria assim, que a gente tem no Brasil um grande desafio, que é como é que a gente vence a polarização. Porque, assim, e aí né, assim, cada um tem o seu voto, etc. Assim, eu gostaria muito de ver líderes moderados que pudessem estar trazendo, digamos assim,
o intuito de unir a sociedade, de não separar a gente, porque é sempre nós e os outros, né? Inimigos. Então, eu não sei, e assim, eu tenho, por conta do meu trabalho, né, eu tenho interlocução com o mundo político. Eu, basicamente, já tive em oportunidades de conversa, desde agora, com vários pré-candidatos. E eu não sei o quanto eles estão dispostos a abrir mão. Tem muita gente no jogo. Quantos vão conseguir ser, digamos assim, maiores do que uma eleição e abrir mão de sua candidatura para apoiar pessoas que tenham mais essa possibilidade de fazer frente a uma polarização e que possam trazer uma agenda mais informada, uma agenda mais conectada, eu acho que com as necessidades do presente, mas pensando no futuro, porque o Brasil ele não pensa esse longo prazo. A gente está, porque o país com as características que a gente tem, tamanho da população vulnerável que a gente tem, tende, né, a ser uma eleição para quem fala de emprego, para quem fala, né, de fome, quer dizer, são as necessidades básicas que eu absolutamente entendo que são muito necessárias, né, mas que a gente precisa conseguir ter um plano para sair disso. E a gente nunca consegue discutir que plano é esse, porque fica naquela promessa mais de governos populistas do que de governos que vão fazer a ponte com um futuro diferente, né? Então, eu diria assim, no curtíssimo prazo, curtíssimo eu não estou otimista, porque eu acho que a gente vai passar muitas questões ainda. Eu tenho muita certeza que a gente tem que ir para a rua, mas muito medo de falar em rua agora, porque tem muita gente morrendo, né? Então, não dá, precisamos da vacina, depois de a gente atingir um certo, acho que, patamar de vacina, acho que a gente sim, quando for um pouco mais, quando for mais seguro, temos de máscara, mas vacinados e seria mais fácil. E eu acho que tem uma grande, digamos assim, missão, né, para 2022, que é defender de verdade a democracia. Então, eu vou estar fazendo o que tiver que ser feito dentro do que for apresentado para que seja um candidato. Enfim, vou votar em quem tiver ali a visão democrata. E, óbvio, eu gostaria de votar por uma agenda, por um plano. Então, acho que se a gente puder contribuir, é o que eu tento já fazer desde agora, é provocar nessas conversas, nesses debates que eu tenho a oportunidade de participar, o que eu quero ouvir desses candidatos nos seus planos de governo, nas suas agendas. Mas se o debate fica só de quem é o pior, é muito difícil ter esse espaço. Então, é isso que a gente tem vivido nos últimos anos, né? A dificuldade de discutir um projeto de país. E eu torço para que a gente tenha essa possibilidade em 2022. No curtíssimo, eu digo assim, vai ser difícil, gente, mas a gente precisa. O Brasil é grande demais para falhar, a gente não vai entregar esse país, então a gente vai ter que trabalhar. Mas fácil não vai ser, não. Eu diria que temos que segurar ainda bastante coração, emoção, saúde física e mental para aguentar aí. Vai ser acho que uma eleição muito, muito conflituosa, muito conflituosa. Uhum. Muito bem. Eu vou para a proposta de última pergunta, falando um pouco do seu instituto, do Instituto Igarapé. A Jurgi Spiri está perguntando sobre quem financia o instituto, qual que é o interesse dos financiadores, o objetivo deles para financiar o Igarapé. Aí você pode falar um pouquinho dele para a gente... Claro. E assim, a gente faz 10 anos esse ano, todo ano a gente publica um relatório anual onde tem tanto a prestação de contas, o que a gente fez, né, a prestação de contas e a lista de todos os financiadores. Então, a gente tem várias modalidades de financiadores, a gente chama de fundações nacionais e internacionais, fundações, enfim, por exemplo, até para falar da Hungria, a fundação que foi fundada pelo George Soros, que é a Open Society Foundations, é uma das fundações que apoia o Instituto. Tem uma fundação chamada Luminet, que também é criada por um americano, que é para trabalhar com direitos digitais, liberdades individuais, a preservação da democracia. Por exemplo, a Open Society foi criada para trabalhar com possibilitando sociedades abertas, né, vendo da experiência mesmo da Hungria e pensando tudo que passou. Quais são as linhas de trabalho hoje? Geralmente, direitos humanos, tema ambiental,
No nosso caso, eles apoiam a parte que a gente trabalha de direitos digitais também e segurança cidadã. Então, cada fundação, estou falando de fundações, tem um mandato. Então, algumas financiam projetos que, digamos, trabalhem com o meio ambiente, outros financiam projetos que trabalham com a população negra, outros trabalham com educação. Então, como funciona? A gente faz projetos, envia para essas fundações, e se eles acharem que a nossa atuação responde às linhas de atuações deles, eles financiam. Então, a gente tem entregas, né? A gente fala, olha, eu vou fazer pesquisa tal, vou fazer os eventos assim, vou trabalhar para defender esse tipo de assunto no Congresso. Então, a gente tem que mandar o detalhamento do que isso vai ser feito, depois a gente presta contas. Então, esse é um grupo, tem fundações dentro e fora do Brasil que financiam o Igarapé. A gente também tem doadores individuais, são pessoas que acreditam que o controle de armas é importante, que a defesa da Amazônia é importante, enfim, que acham que o trabalho do Igarapé é para aprimorar a política pública. Isso é muito mais comum fora do Brasil do que dentro, mas dentro do Brasil essa cultura de filantropia também tem aumentado, esse investimento social de pessoas também tem aumentado. Então, a gente tem, ainda não é um grupo grande, mas a gente tem alguns financiadores que são pessoas que querem ajudar na defesa e digamos assim, nesse aprimoramento dos temas que a gente trabalha. E a gente também tem um outro tipo de financiador, que são o que a gente chama ou agências multilaterais. Por exemplo, no momento a gente está trabalhando com o escritório do secretário-geral da ONU numa consulta sobre, enfim, uma continuidade de uma declaração de 75 anos da ONU, que fala das 12 prioridades para o mundo, que chama Nossa Agenda Comum, e a gente está fazendo uma consulta com vários públicos da sociedade civil, prefeitos, parlamentares, sindicatos, associações, minorias, para o que poderia ser recomendado num relatório que vai ser entregue em setembro desse ano, de concreto, para esses 12 temas, que são os temas basicamente assim, mais importantes da nossa vida comum. Então, a gente trabalha também com agências multilaterais, como o ONU, Banco Interamericano de Desenvolvimento e várias outras. E em projetos específicos também com alguns governos bilaterais. Por exemplo, nosso projeto de crimes ambientais, mapeamento de crimes ambientais, a gente tem um dos apoios do governo da Noruega, eles têm um departamento de financiamento de projetos que trabalham com sustentabilidade, porque é um governo que preza essa temática, né? Eles têm digamos, uma missão do governo também ajudar com que os países façam essa transição verde. Então, por exemplo, é um dos parceiros que a gente tem nesse projeto de crimes ambientais que eu apresentei para vocês. A Holanda, por exemplo, a Embaixada da Holanda apoia o nosso projeto de espaço cívico porque eles têm um fundo de direitos humanos. Então, em geral, eu preciso olhar quais são as temáticas deles e, quando casa com as minhas, eu proponho projetos e a gente faz o que foi acordado, né, num contrato, é bem formal, bastante trabalho de execução e prestação de contas, né, e todos os anos a gente publica no nosso relatório anual o que a gente recebeu e quais são os nossos apoiadores, além do que a gente entregou. Então, está lá no nosso site, relatórios anuais, é só clicar e olhar a lista de todo mundo que apoia. Maravilha. Ilona, eu queria, em nome da Casa Húngara, te agradecer muitíssimo por esse tempo, pela sua generosidade de dividir esse tempo com a gente, seu conhecimento, sua experiência, muito inspirador, e realmente foi um presente para todos nós hoje, e ainda mais nessa agenda atribulada. Então, eu queria te agradecer e avisar a todos aqui, a gente fez um sorteio durante essa palestra de 5 livros seus. Olha! Que legal. E aí, quem ganhou foi a tecnologia de nome no papel com saquinho, que o Paulo que fez. Então, a Spiri Juji, Cristina Santucci, Andy Gombert, Ulisses Locotosh e Gabriel Varkon ganharam o seu livro. Então, por favor, esses todos, a gente acha que tem quase o contato de todos, mas mandem para a gente por e-mail os seus endereços, para a gente encaminhar para vocês. Então, e aí a gente manda, então quem ainda não teve a oportunidade de ler vai ter. E é um livro muito delicioso de ler, muito rápido, muito inspirador. E aí você conta um pouquinho da sua história húngara também nesse livro, né? Um pouquinho, pois é, pincelada, mas é super importante. Olha, eu queria agradecer enormemente, assim, o Paulo foi quem
né, me cutucou nas redes, enfim, demorei para conseguir marcar, mas não era por... É porque o Brasil não está fácil, não era por vontade de falar com vocês. É que a agenda, muitas vezes, eu não tenho muito controle sobre ela, mas obrigada, Paulo, obrigada, Pedro, obrigada a todos vocês pela atenção e por ter ficado comigo tanto tempo também. E, assim, não se esgota. Eu sei que tem um monte de pergunta que não foi respondida, tem muitos materiais no nosso site. Enfim, acho que o debate é super importante. Não precisamos concordar com tudo, mas acho que alguns dos princípios que a gente puder estar trabalhando junto, eu acho que é super importante. A gente está num momento de verdade, acho que de decidir que caminho a gente vai, né? E eu espero que a gente consiga colocar o Brasil aí no caminho, enfim, da civilidade, do Estado Democrático de Direito, que a gente possa ser feliz de novo, né? A gente está um pouco triste demais no momento. Então... Em termos de live, acho que você só perde para a Lilia Schwartz, que é casada com um húngaro. Então deve estar nos campos. Ela é maravilhosa. Mas é impressionante. Vocês duas, vocês têm uma presença justamente no espaço cívico, que eu acho absolutamente fantástico, maravilhoso o trabalho de vocês. Não, muito obrigada. E, enfim, boa sorte para todos nós. E quando eu for a São Paulo, sem pandemia, quero conhecer a turma. E, enfim, estou devendo uma visita aí no futuro, assim que permitir, né? Porque no momento estamos todo mundo em casa, quem pode, mas, enfim, fica à vontade de conectar. A gente te espera com uma comida húngara e já estamos também fazendo comida húngara com versão vegetariana. Então, temos que legal. gostos, então, pensando no que você falou. Então, muito bem-vinda e a gente te espera sim, esperamos essa pandemia terminar e você será muito bem-vinda na Casa Húngara. Muito obrigada, boa noite para todos. Obrigado, e firme e forte aí. Isso aí. Todo mundo se cuide, viu? Cuidemos-nos. Dias melhores virão. Isso Até aí. logo. Obrigado, viu? Obrigado. Obrigada. Boa noite, um prazer. Ela é ótima, hein, Mônica?